Meu nome é Gabriel. Tenho 24 anos, recém-formado em arquitetura e, até poucos meses atrás, mal sabia como funcionava o jogo social por trás dos escritórios elegantes de Belo Horizonte. Mas naquela noite, uma noite comum no calendário de qualquer estagiário esforçado, tudo mudou. Foi o meu chefe, o Dr. Rogério, quem me convidou para um jantar informal na casa dele. Eu já estava no escritório fazia 2 meses, mas essa era a primeira vez que seria recebido fora do ambiente profissional. Peguei um vinho simples, mas honesto, e fui. A casa era uma daquelas joias escondidas no bairro Cidade Jardim, onde os muros altos escondem mais do que jardins bem cuidados. Assim que entrei, senti o cheiro de lavanda no ar. Não era qualquer aromatizador barato, era algo refinado, escolhido a dedo. A iluminação amarelada deixava tudo mais suave, como se o tempo passasse devagar ali dentro. As louças sobre a mesa não combinavam entre si, mas pareciam ter sido pensadas exatamente para não combinar, e ainda assim, tudo fazia sentido. Foi então que a vi pela primeira vez. Renata. Ela era a esposa do meu chefe, embora ninguém tivesse me avisado disso antes. Talvez por descuido. Talvez de propósito. Ela tinha uns 44 anos, mas sua presença não era marcada pelo tempo, e sim por uma elegância que não se aprendia em curso algum. Ela não se destacou de imediato. Nada nela era chamativo, e talvez por isso mesmo eu não consegui parar de olhar. Você deve ser o Gabriel, ela disse, e minha atenção, que até então era só curiosidade, se transformou em alerta. A voz dela era baixa, suave, quase íntima demais para um ambiente coletivo. Como se cada palavra fosse dita para ser escutada apenas por quem ela escolhesse. Sou eu, sim. Muito prazer, respondi, tentando manter o tom leve, mas meus sentidos já estavam todos ligados. Ela sorriu, um sorriso que não durava mais do que o necessário. E então, voltou a conversar com a amiga ao lado, uma mulher de cabelos ruivos e olhos vivos, que mais tarde descobriria se chamar Patrícia. Durante o jantar, sentei entre dois colegas, mas meu olhar, de tempos em tempos, escapava para o lado oposto da mesa, onde Renata conversava em voz baixa. Às vezes ela ria de algo que Patrícia dizia. Às vezes só olhava em minha direção por um segundo, e cada um desses segundos parecia durar mais do que deveria. Foi num desses momentos que senti o rarefeito. Renata virou-se para Patrícia e murmurou algo. Não ouvi tudo, mas o que veio em seguida me congelou por dentro. Gabriel, ela disse, quase como se estivesse saboreando o nome. Patrícia riu. Mas não foi uma risada escancarada. Foi um riso curto, de quem entende o jogo e decide não interromper. Tentei fingir que não notei. Mas meu corpo inteiro já estava em alerta. As conversas ao redor se tornaram ruído. O garfo na minha mão ficou mais leve, como se eu não soubesse mais o que fazer com ele. O nome, dito daquela forma, com aquela entonação, era um convite? Um comentário? Ou apenas uma brincadeira entre amigas? Só que, quando nossos olhos se cruzaram de novo, ela não desviou. Renata me olhou com uma tranquilidade desconcertante. Havia algo naquele olhar que escapava à lógica e ao bom senso. Naquele momento, entendi que, mesmo cercado de gente, eu não era mais um entre tantos. Eu tinha sido notado. E não por qualquer pessoa. Por ela. E, de alguma forma que eu ainda não compreendia, aquilo mudava tudo. O jantar se aproximava do fim. Taças quase vazias, guardanapos dobrados com descuido e conversas que começavam a se repetir. Eu estava prestes a me despedir quando Renata se levantou da mesa, recolhendo alguns pratos com calma e um sorriso sereno. Sem olhar diretamente para mim, falou alto o suficiente para todos ouvirem, mas com um leve sotaque de sugestão que me atingiu feito ordem. Gabriel, me dá uma ajudinha na cozinha? Levantei quase de imediato. Rogério nem olhou, já envolvido em alguma história sobre reformas em Brasília com um dos sócios. Foi como se Renata soubesse exatamente quando me chamar, no momento exato em que eu estaria livre e vulnerável. A cozinha tinha luz mais baixa que o resto da casa. O abajur no canto iluminava parcialmente a bancada de mármore e lançava sombras suaves nas paredes.
O cheiro era outro, menos lavanda, mais especiarias e vapor quente. Renata abriu a torneira e começou a lavar as taças como se não houvesse pressa alguma no mundo. Eu me aproximei, meio perdido, e comecei a secar os copos com um pano que ela deixou dobrado ao lado da pia. Você parece quieto demais para alguém que acabou de ser promovido a lavador oficial de taças, disse uma voz atrás de mim. Virei o rosto. Era Patrícia. Ela se encostou ao batente da porta, braços cruzados, copo de vinho ainda pela metade. Tinha um ar de diversão no olhar, como se soubesse que tinha entrado numa peça já em andamento e queria ver onde isso tudo ia dar. Tô só tentando não quebrar nada, respondi, rindo sem jeito. Renata apenas sorriu, sem comentar. Continuava lavando, concentrada, mas seus gestos eram exageradamente suaves. Cada movimento, cada pausa para enxaguar, parecia ter um ritmo próprio, quase como se estivesse dançando sem música. O vapor da água quente embaçava ligeiramente o vidro da janela. Patrícia, ainda observando, lançou um comentário qualquer sobre como homens com mãos grandes demais sempre se atrapalhavam com cristais finos. Ri com a provocação, mas no fundo, já não era mais piada. Renata entregou uma taça para que eu secasse. Nossos dedos se tocaram. De leve. Nada que chamasse atenção. Mas o suficiente para gerar aquele tipo de eletricidade que você finge que não sentiu até sentir de novo. Tem gente que aprende rápido, murmurou ela, baixando os olhos, como se falasse consigo mesma. Não respondi. Não sabia se era comigo, se era sobre as taças ou sobre outra coisa que pairava no ar. Patrícia deu 2 passos para dentro, como se estivesse testando os limites do espaço e da tensão. E ali, naquela cozinha pequena, éramos 3 adultos perfeitamente conscientes de que algo se movia ali, ainda que ninguém nomeasse. Os toques acidentais começaram a parecer menos acidentais. Um braço encostando no outro, mãos que se cruzavam por segundos longos demais para serem naturais. O silêncio ganhou uma densidade que não combinava com a leveza aparente da tarefa. Foi Patrícia quem quebrou o feitiço, como quem decide que é hora de deixar o palco. Bom. Vou ver se o vinho ainda não acabou na sala. Disse isso olhando diretamente para Renata, que apenas assentiu com um sorriso calmo. Então, Patrícia saiu com passos lentos e silenciosos. Ficamos sozinhos. Eu e ela. Lavando taças. Mas lavando, na verdade, muito mais do que isso. Por um instante, tudo ficou parado. A água correndo, o pano na minha mão, a respiração contida. O que quer que estivesse acontecendo não era visível, mas estava ali. Na pele. No ar. Na escolha de palavras que não vinham. Renata virou-se levemente para mim e disse, com aquela voz que parecia vir de um lugar mais fundo que o peito. É bom ter alguém atento por perto. Fiquei sem saber se ela falava das taças ou de mim. Mas uma coisa eu já sabia com clareza, aquela cozinha não era mais só um lugar de pratos sujos. Era o palco onde algo havia começado, e que, dali em diante, não teria mais como ser desfeito. A água já não corria. Os pratos estavam todos limpos. Mas ninguém na sala de jantar parecia se importar com isso, nem notar que demorávamos demais na cozinha. Talvez fosse esse o poder de Renata, fazer tudo parecer casual, mesmo quando não era. Ela enxugava as mãos com um pano de linho quando Patrícia reapareceu, agora sem taça nas mãos, mas com o mesmo olhar de quem vê mais do que deveria. Se aproximou devagar, como se não quisesse assustar o clima, ou como se quisesse garantir que ele ainda estivesse ali. Tão eficientes os dois. Disse, encostando-se à bancada. Renata sorriu sem mostrar os dentes. Um sorriso sutil, carregado de algo que eu ainda não sabia traduzir. Patrícia se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Renata. O tipo de cochicho que faz com que qualquer um à volta se sinta fora de contexto. Mas o que veio em seguida me fez gelar. Gabriel, disse Renata, quase como se saboreasse a sílaba final, com a voz baixa o suficiente para que só eu e Patrícia ouvíssemos. Foi como se meu nome tivesse mudado de natureza naquele instante. Já não era uma identificação. Era uma chave. Um código. Um aviso.
Meu corpo reagiu antes da mente. Um calor subiu pelo pescoço, enquanto um suor frio escorria discretamente pela lombar. Meus ombros ficaram rígidos. As mãos, até então ocupadas com o pano de prato, não sabiam mais onde ficar. Renata virou-se para mim. Dessa vez, não havia disfarce. Não era um olhar acidental, nem um gesto educado. Era direto, firme e carregado de algo que não se ensinava em nenhum curso de etiqueta. A água tá muito quente para suas mãos? Perguntou, com uma leveza provocadora. Tentei responder, mas só consegui balançar a cabeça, num gesto mínimo. Ela se aproximou, não o bastante para tocar, mas o suficiente para alterar o campo magnético entre nós. Eu sentia. Não tinha outra explicação. Era como se o ar ao nosso redor estivesse mais denso, como se cada centímetro da minha pele estivesse captando sinais invisíveis. Patrícia pareceu captar o momento também. Acho que vou ao banheiro, disse, com um ar teatralmente distraído, e saiu da cozinha como quem fecha a cortina de um espetáculo em pausa. Ficamos novamente sozinhos. Renata olhou para a janela por um instante, como se pensasse em algo distante. Depois, se voltou para mim com um tom mais baixo, quase confidencial. Você é observador, não é? Engoli seco. Não era exatamente uma pergunta. Soava mais como uma constatação. Como se ela tivesse confirmado algo sobre mim que nem eu tinha certeza de saber. Assenti devagar, incapaz de produzir qualquer frase convincente. Ela se moveu com calma, pegou o pano de prato das minhas mãos, que eu ainda segurava como um escudo inútil, e dobrou com delicadeza. Então, o colocou sobre a pia. Às vezes é bom ser visto. Outras vezes perigoso demais. A frase ficou solta no ar, como uma cortina aberta no meio da madrugada. Não havia resposta certa para aquilo. Eu não me mexi. Não podia. A tensão entre nós tinha virado matéria palpável. Como um fio invisível preso entre nossas peles. Ela sabia disso. E não tinha pressa. Se aproximou mais um passo. Tão perto que pude ver um detalhe no colar delicado que usava, uma letra minúscula gravada num pingente dourado. Mas não se preocupe, disse, enfim. O silêncio é uma das coisas mais elegantes que alguém pode oferecer. Sorriu. E voltou a ocupar-se com os talheres, como se nada demais tivesse sido dito. Como se meu nome, sussurrado segundos antes, não estivesse ainda ecoando dentro de mim com uma força que nada no mundo era capaz de silenciar. Naquele momento, percebi, não era só atração. Era algo mais complexo. Mais perigoso. Renata não era uma mulher que flertava. Ela dançava em silêncio ao redor de quem escolhia. E, de algum modo, eu havia sido escolhido. E agora já não havia volta. Ainda estávamos na cozinha. A luz morna, o silêncio preenchido por presenças e intenções não ditas. Patrícia não voltará. E Renata seguia ali, com a mesma calma de quem tem o tempo sob controle. Ela abriu um armário acima da pia e tirou uma travessa com pequenos canapés, os últimos da noite. Colocou-a sobre a bancada, arrumando tudo com precisão, como se estivesse preparando um quadro. Sem me encarar, falou com suavidade. Pode levar isso lá para a sala para mim? Antes que eu me movesse, ela segurou a travessa com uma das mãos e me ofereceu com a outra. Quando fui pegá-la, nossos dedos se tocaram. Não com pressa. Não por acidente. Foi proposital. Os dedos dela repousaram sobre os meus por um segundo a mais. E nesse segundo, o mundo pareceu mudar de eixo. Não foi um toque qualquer. Havia temperatura, havia intenção, havia uma espécie de comunicação silenciosa que passava direto pela pele e chegava ao fundo da espinha. Meus olhos encontraram os dela, e dessa vez não havia disfarce, nem recuo. Apenas um campo magnético que se formava entre dois corpos conscientes do que estavam fazendo. Soltei a travessa na bancada. Ela não reclamou. Nem se moveu. Você é mais jovem do que eu imaginava, disse ela, olhando para minha mão ainda próxima à dela. Eu respirei fundo, mas o ar parecia denso demais.
O coração batia tão alto que eu temia que ela ouvisse. Ou talvez fosse esse o objetivo dela, provocar esse efeito. E você? É menos previsível do que eu esperava, respondi, numa tentativa de recuperar algum controle. Ela riu. Baixo, com a boca quase fechada. Um som íntimo. E perigoso. Não é a primeira vez que dizem isso. Renata se virou e apoiou as mãos na bancada. Eu estava ao lado dela, tão próximo que nossos braços quase se tocavam novamente. Por reflexo, me afastei meio passo, mas ela me acompanhou com o olhar. Não precisa fugir, Gabriel. Meu nome de novo. Sempre ela dizendo, como se cada sílaba tivesse um peso novo. E então, sem pressa, ela estendeu a mão e tocou meu pulso. Dessa vez, não houve prato nem desculpa. Apenas o gesto nu. O toque era leve, mas seguro. Os dedos finos se fecharam ao redor do meu pulso com uma firmeza que desmentia a suavidade. Não havia nada carnal naquele contato, e, ao mesmo tempo, havia tudo. Eu não me movi. Estava paralisado, mas não por medo. Era como se aquele toque tivesse o poder de suspender o mundo por alguns segundos. Renata me olhou nos olhos, como se esperasse que eu dissesse algo. Mas o que quer que estivesse dentro de mim não tinha nome. Era pulsação. Era entrega. Ela soltou meu pulso lentamente, como se desfizesse um laço. Mas o lugar onde seus dedos estiveram parecia ainda carregado de eletricidade. Você tem noção do que está acontecendo? Perguntou, com a voz quase sumindo no ar. Eu ia responder, mas ela interrompeu com um gesto breve, não de impaciência, mas de domínio. Não precisa me dizer. Às vezes, a verdade só atrapalha. Voltou a pegar a travessa e me entregou, dessa vez sem contato. Mas agora era tarde. O toque anterior bastava para redesenhar toda a linha entre imaginação e realidade. Peguei o prato. Saí da cozinha com passos lentos, como quem carrega uma taça cheia até a borda. Sabia que, dali em diante, qualquer movimento poderia transbordar tudo. E dentro de mim, algo já estava transbordando. A sala estava viva com risos e conversas, mas para mim, tudo parecia distante. Como se eu estivesse vendo de fora. A travessa que eu trouxera da cozinha foi depositada sobre a mesa de centro sem cerimônia. As mãos ainda tremiam levemente, não o suficiente para que alguém percebesse, mas bastante para que eu sentisse. Meu chefe continuava entretido com Patrícia, agora de volta ao seu lado como se nada tivesse acontecido. Ela me lançou um olhar breve. Um sorriso enviesado. Aquilo não era só provocação. Era cumplicidade. Fiquei mais alguns minutos, tentando me recompor, mas tudo dentro de mim impedia distância. Precisava sair dali. Respirar ar fresco. Pensar. Avisar da minha saída foi fácil. Rogério estava rindo alto de alguma piada sobre urbanismo e cerveja artesanal. Fiz um aceno discreto, ele respondeu com outro e voltou à sua conversa. Virei-me e comecei a cruzar o corredor até a porta de entrada. Foi então que senti. Uma mão tocou meu braço. Não com força, mas com uma firmeza que não deixava espaço para recusa. Virei o rosto e lá estava ela. Renata. Sozinha no corredor, num silêncio que contrastava com a vibração da sala. A luz ali era mais baixa, mais crua. As sombras desenhavam ângulos no rosto dela que eu ainda não tinha visto. E os olhos, não havia mais jogo neles. Havia algo definitivo. Você vai embora assim? Perguntou, com a voz baixa, quase triste. Achei que fosse melhor, respondi, num sussurro instintivo. Ela se aproximou um passo. O suficiente para que eu sentisse seu perfume, agora misturado ao calor do ambiente. Lavanda, com algo mais doce por trás. Algo que grudava na memória. Melhor para quem? Murmurou, sem desviar os olhos. Engoli seco. Ela ainda segurava meu braço. Não com força. Mas como se aquilo fosse tudo que precisava para me manter ali. Renata, comecei, mas parei. Ela entendeu.
Levantou a outra mão e tocou meu peito, bem no centro. Não foi um gesto romântico, nem sedutor. Foi calmo. Preciso. A gente não precisa dizer nada, Gabriel. Só perceber. A palma da mão dela descansava sobre meu peito. Meu coração batia rápido. Ela sabia. Sentia. E ainda assim, não recuava. Perceber alguém não é crime. Sussurrou, com um leve sorriso no canto da boca. Foi essa frase. Simples, sem drama. Mas dita com tanta convicção que me atravessou. Fiquei ali, sem reação. Sem saber onde colocar as mãos, os olhos, os pensamentos. Ela se aproximou um pouco mais, diminuindo ainda mais a distância entre nós. A respiração dela batia leve no meu rosto. Eu não vou te pedir nada, continuou. Nem prometer. Só queria que você soubesse que foi visto. O tempo parou. Renata soltou meu braço. Mas o lugar onde ela tocou parecia continuar preso a ela. Eu devia sair. A porta estava a poucos passos. Mas meus pés não obedeciam. Ela me olhava. Ainda com aquele meio sorriso. Ainda sem pressa. Boa noite, Gabriel, disse, quase num sussurro. Não respondi. Mas meu corpo inteiro gritou por dentro. Não de medo. Nem de culpa. Era outra coisa. Algo novo, estranho, mas irremediavelmente real saía andando devagar, sem olhar para trás. Sabia que, se o fizesse, não sairia mais. E talvez, no fundo, ela soubesse disso também. Parei diante da porta. A maçaneta fria na mão. O ar lá fora me chamava com promessas de distanciamento, de alívio, de realidade. Mas não era ali, no mundo dos outros, que minha mente estava. Ainda sentia o peso da mão dela no meu peito. O calor, o ritmo entrecortado da minha respiração e o silêncio que dizia tudo o que eu não conseguia. Antes que eu girasse a maçaneta, ouvi passos atrás de mim. Leves. Controlados. Reconhecíveis. Renata. Ela não disse nada. Apenas parou ao meu lado. O corredor estava mergulhado numa penumbra elegante. A única fonte de luz vinha de um abajur distante, criando uma penumbra que mais escondia do que revelava. Ficamos lado a lado por alguns segundos. O tempo ali parecia andar em outro ritmo, o dela. Sempre o dela. Esqueceu alguma coisa? Perguntei, apenas para preencher o silêncio. Ela sorriu. Quase imperceptivelmente. Talvez, respondeu, com os olhos fixos na porta. Mas não era um objeto. Meu corpo se enrijeceu. A pele formigava como se antecipasse um toque que ainda não viera. O coração, esse traidor impaciente, já acelerava antes mesmo que algo acontecesse. Ela se virou lentamente. Fiquei de frente para ela. Perto demais para ignorar. Longe demais para ser casual. Renata estendeu a mão e, mais uma vez, tocou meu pulso. Dessa vez, com mais suavidade. O polegar dela desenhou um pequeno círculo na minha pele. Era como se soubesse exatamente onde e como tocar para reativar tudo que já havia despertado. Você não disse nada lá dentro, comentou. Não havia o que dizer, respondi. Ela assentiu, devagar. Depois levantou o olhar e me prendeu ali. Foi como cair num abismo sem fim, mas sem medo. Os olhos dela não pediam. Convidavam. E, mais do que isso, controlavam. Deu meio passo à frente. Agora, o espaço entre nós era inexistente. Meu corpo podia sentir o calor do dela. E o perfume, aquela mistura de lavanda com algo mais profundo, mais doce, dominava o ar. Fechei os olhos por um instante, como se isso me blindasse de qualquer impulso. Mas era inútil. Senti a respiração dela tocar minha pele. O rosto dela estava próximo demais. Tão próximo que, se eu inclinasse a cabeça 1 centímetro, nossas bocas se encontrariam. Mas eu não me movi. E ela também não.
Ficamos ali, suspensos no quase. O mundo inteiro comprimido naquele não gesto. Na tensão de um beijo que parecia inevitável, mas que nunca se concretizava. Renata levantou a mão até o meu rosto. Não tocou. Apenas desenhou o contorno com os olhos. Como se memorizasse. Você sabe o que aconteceria se eu continuasse, não sabe? Assenti, quase sem ar. Ela se inclinou mais um pouco. A boca dela parou a milímetros da minha. Senti o calor, o cheiro, a promessa. Um fio de cabelo dela encostou no meu queixo, leve como um aviso. Mas então, ela parou. Permanecemos imóveis. E naquele intervalo entre o desejo e a decisão, ela afastou lentamente o rosto, sem quebrar o contato visual. A mão no meu pulso escorregou até os dedos e sumiu. Boa noite, Gabriel. A frase foi dita com um tom baixo e firme. Carregada de algo que não era despedida, mas sim, um selo. Como se dissesse, por hoje, é só. Abriu a porta para mim. Com naturalidade. Como se tudo que acabará de acontecer fosse apenas mais uma conversa. Saí. Na rua, o ar parecia outro. Mais frio. Mais limpo. Mas dentro de mim, nada estava em ordem. O beijo não veio. E talvez fosse exatamente isso que doía mais. Não sei como consegui. Meus passos eram automáticos, como se meu corpo se movesse por inércia, enquanto a mente ainda estava no corredor, ou melhor, naquele quase beijo que me deixará em suspensão. As conversas seguiam animadas, como se nada tivesse acontecido. Como se o tempo não tivesse parado por alguns instantes ali fora. Como se eu ainda fosse apenas o novato. Renata já estava de volta ao sofá, com a postura impecável de sempre. Cruel na elegância com que disfarçava qualquer agitação interior. Ela conversava com Patrícia e outro casal mais velho, rindo com discrição, como se estivesse perfeitamente integrada àquela noite social, como se não tivesse estado a centímetros da minha boca há poucos minutos. Mas os olhos não mentiam. Houve um momento em que ela me encarou. Curto. Objetivo. O tipo de olhar que não pergunta nem explica. Apenas confirma. Sentei em uma das poltronas próximas à estante, tentando me recolher. Meu corpo inteiro ainda vibrava. A sensação no pulso onde ela me tocará permanecia como se fosse uma marca invisível. A respiração, apesar de controlada, não se regulava por completo. Rogério se aproximou com 2 taças de vinho na mão. Me ofereceu uma. Aproveita, garoto. Você merece, disse, com aquele entusiasmo típico de quem acredita estar sendo gentil. Agradeci com um sorriso forçado. Ele se virou para conversar com um dos sócios, sem perceber nada. Renata assistia à cena de longe. Seus olhos me observavam com a calma de quem já tinha lido o final do livro. Não havia palavras entre nós. Não depois daquilo. Mas também não havia como voltar ao que éramos antes. O silêncio agora carregava tudo, o que foi dito, o que não foi feito, e o que talvez nunca pudesse ser. Patrícia notou. Claro que notou. Seu olhar dançava entre nós com aquela leveza sarcástica de quem gosta de acender fogueiras e se aquecer à distância. Ela disse algo ao ouvido de Renata, que respondeu com um sorrisinho fechado, quase imperceptível, mas real. O clima era outro. Não para os outros. Para eles, nada havia mudado. Mas dentro de mim, tudo tinha se rearranjado. A voz do chefe, o barulho dos copos, o tilintar dos talheres sendo recolhidos, tudo soava distante. Como se eu estivesse imerso em outro idioma, onde sons não traduziam mais o mundo ao redor. Renata cruzou as pernas com elegância e recostou-se. A conversa seguia. Mas seus olhos voltavam para mim de tempos em tempos, como quem lança pequenas fagulhas só para manter a chama viva. E funcionava. Cada silêncio entre nós era um campo minado. Um território onde bastava um passo em falso para que tudo desabasse, ou começasse de fato. Rogério, completamente alheio, anunciou que o café seria servido no jardim. Os convidados começaram a se levantar.
Patrícia foi uma das primeiras a sair, olhando por cima do ombro com um ar de quem se despedia de um espetáculo privado. Eu sabia que precisava ir. Mas algo me prendia. Renata se levantou por último. Passou por mim lentamente, sem tocar, sem falar. Apenas passou. Mas naquele momento, o ar ao nosso redor mudou de temperatura. De novo. E o olhar que ela me lançou antes de atravessar a porta foi mais forte do que qualquer gesto. Era um aviso. Um lembrete. Uma promessa sussurrada sem som. Ela não precisava dizer nada. E eu, no fundo, já não precisava ouvir para entender. A noite já dava sinais de cansaço. Os últimos convidados conversavam em voz baixa no jardim, rodeados por pequenas luzes penduradas entre as árvores e o som distante de música instrumental vindo de uma caixa discreta no canto da varanda. Eu estava de pé no hall de entrada, com as mãos no bolso e a cabeça girando em silêncio. Não havia mais o que prolongar ali. O ciclo daquela noite tinha se fechado em mim de uma forma estranha, como uma história que termina sem ponto final. Foi quando a porta interna se abriu e Renata apareceu, sozinha. Ela caminhava devagar, com aquela elegância sem esforço que a acompanhava desde o primeiro instante. Trazia um copo de água na mão, como se fosse apenas mais uma anfitriã cuidando de detalhes. Mas havia algo no modo como ela se aproximava que dizia, ainda não acabou. Parou à minha frente. Por um instante, pensei que ela fosse repetir o jogo dos olhares longos e silenciosos. Mas, dessa vez, ela foi direta. Obrigada por ter vindo, Gabriel. A voz era serena. Calma demais para o que ainda vibrava entre nós. Eu que agradeço, respondi, tentando manter um tom neutro. Mas minha garganta ainda carregava tudo que não foi dito naquela noite. Ela se aproximou mais um passo. Estendeu a mão e tocou levemente meu braço. O toque foi rápido. Social, até. Mas o jeito como os dedos dela deslizaram na despedida parecia conter algo a mais. Uma despedida que não queria ser definitiva. Cuide-se, disse, com um leve sorriso. Assenti. Mas não consegui sorrir de volta. Havia algo que me pesava no peito, não era culpa, nem arrependimento. Era ausência. A ausência de algo que quase aconteceu. Quando me virei para abrir a porta, ela falou de novo. Mais baixo. Mais íntimo. Às vezes, as coisas mais verdadeiras são as que a gente não diz. Parei com a mão na maçaneta. Não me virei. Mas senti aquela frase como se tivesse sido colocada na palma da minha mão, para eu carregar comigo. Abri a porta. O ar da rua estava mais fresco. O céu de Belo Horizonte, ainda com algumas estrelas visíveis entre os prédios. Caminhei até o carro devagar, como se os passos precisassem ganhar tempo para entender tudo o que tinha se passado. Nenhum beijo. Nenhuma promessa. Mas eu saía dali diferente. Transformado. Havia algo selado entre nós, mesmo sem toque final. Algo que flutuava no ar e que talvez nunca ganhasse nome, mas que existia, sólido, silencioso, inteiro. Na direção de casa, os pensamentos vinham em ondas. Flash da cozinha. O toque no pulso. O sussurro do meu nome. O quase beijo. O silêncio no corredor. O olhar final. E aquela frase, repetindo como um eco. As coisas mais verdadeiras são as que a gente não diz. Quando estacionei na porta do meu prédio, fiquei alguns minutos dentro do carro, com os faróis apagados. Tentando entender se aquilo tudo realmente tinha acontecido. Mas a verdade era que, mesmo sem termos cruzado nenhuma linha visível, eu havia sido atravessado por ela. Renata não era só a esposa do meu chefe. Ela era um acontecimento. Daqueles que marcam não pelo que fazem, mas pelo que despertam. E por mais que a noite tivesse acabado, algo dentro de mim continuava aceso. Pela primeira vez, senti que havia sido visto de verdade. Por alguém que enxergava o que os outros não viam. E talvez, só talvez isso fosse mais forte do que qualquer palavra dita em voz alta.